Semana passada eu tive falando para vocês sobre os evangelhos, o que são os evangelhos, como eles funcionam, não é? Então, hoje nós vamos começar a navegar pelos evangelhos e a primeira etapa que eu quero dar para vocês hoje, nós vamos falar sobre os 30 anos preparatórios. Tá? A história de Jesus, ela tem os evangelhos têm na história de Jesus uma coisa muito interessante, que é a etapa inicial do ministério de Jesus. Mas entre o seu nascimento e o início do seu ministério, nós temos muito poucas informações. E eu vou abordar elas aqui um pouquinho para que a gente possa entender. Tá? Então, eu falei a semana passada sobre os evangelhos, então vamos lá. Nós temos nos evangelhos 3 abordagens a respeito da genealogia de Jesus. Nós vamos ter Mateus falando sobre Jesus Cristo e falando da genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus. Então passa pela linhagem do homem. Nós temos o livro de Lucas. Marcos não fala de genealogia. Marcos já começa, lembra o que a gente viu na semana passada? Já começa falando de João Batista, tentação no deserto, acabou, é ministério. Né? Lucas faz a genealogia ao contrário, de Jesus até Adão. Então, enquanto Mateus vai para frente, ou vem de trás, do passado para o presente, Lucas vai de Jesus, para trás, e vai até Adão. Não para em Abrão, vai até em Adão. E João nos dá a genealogia, vamos chamar assim, chamada espiritual. Porque o texto de João é um texto que todos conhecem, que diz que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele fala sobre a Trindade. Muito importante lembrar que João, quando escreveu isso, ele estava preocupado em falar para uma igreja já constituída no final do século 100. Ele não estava mais falando para pessoas que não conheciam, nunca o tinham ouvido falar de Jesus. E algumas coisas são interessantes. João capítulo 1, verso 13. Ele destaca aí a importância do ministério de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele fala que Jesus Cristo é o enviado da parte de Deus, e o nascimento de Jesus tem a característica importante sobre isso daí. E a principal mudança que está em João, no capítulo 1, no verso 17, é a seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele faz uma separação, em que ele separa a lei, que veio até a vinda de Jesus Cristo, e a graça, que começa a ser ministrada a partir da ressurreição de Jesus Cristo e a sua subida aos céus. Quais são os destaques importantes quando a gente fala de Mateus? Dá para desligar esse ar aqui, que a minha folhinha vai ficar meio bagunçada aqui para mim cuidar dela. Quais são os destaques em Mateus? Em Mateus é muito interessante, porque Mateus traz a genealogia de Abraão até Jesus. Essa é a genealogia legal de Jesus. Não sei se vocês sabem, a árvore genealógica de uma família, ela é feita a partir dos homens, do sobrenome dos homens, não é? Então, ela vai navegando. Se por acaso uma família só tem filhas, aquela genealogia para ali, não é verdade? E Mateus teve o cuidado de fazer ela, só que nós temos alguns problemas. Para que ele pudesse fechar essa genealogia, ele colocou o nome de
algumas mulheres, porque senão não fecharia. São elas Tamar, Raabe, de Jericó, Ruth e a mulher de Urias. Porque senão não fechava. Tá? Ele apresenta Mateus, então, Jesus como da linhagem direta de Davi, rei de Judá, né? E então, além da linha legal, ou da genealogia leal, ele coloca uma genealogia real, de realeza, sobre Jesus Cristo, tá? Então, essa é uma das razões do porquê Mateus distingue sempre reino, lembra que eu falei na outra aula? E sempre distingue Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? Quando a gente vai para Lucas, a gente vai ver um processo diferente, porque ele começa em Jesus e vai até Adão. Quando ele faz isso, é muito interessante, porque o que acontece? Ele vem pela genealogia de Maria, ele faz uma outra ligação. Lembrando, era muito comum naquela época as pessoas casarem entre família, né? Casar-se com primos, com primas e assim sucessivamente. E ele então pega a genealogia de Maria, que também tinha a mesma, vamos dizer, a mesma tribo de José, tá? E ele então vem. Só que o que acontece? Ele deixa uns buracos, porque chega uma hora não fecha, porque também tem buracos. Então é muito interessante, ele vai de José até Zorobabel, o sumo sacerdote. Aí depois ele pula de Zorobabel até Davi, de Davi até Judá e de Judá até Adão. Só que esses intervalos ele pula. Tá? São curiosidades que eu acho que são importantes para ver, para a gente entender. Tá? E por que ele fez isso? Porque ele escreveu o seu livro para os gentios. Então ele não estava preocupado de provar uma linhagem legal ou real para Jesus, mas ele queria colocar Jesus em contato com o quê? Com Adão, para dar a ligação de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele vai até Adão por causa disso daí, tá? Então o que acontece? Nós então temos esse primeiro capítulo em Mateus, Lucas e João falando sobre a genealogia. E é muito interessante porque ela vai ter uma importância na hora que eu falar a respeito agora do dia a dia. Por quê? Lucas 1, de 5 a 25, e agora, hoje eu esqueci, eu ia trazer para vocês e eu esqueci, que era os esquemas bíblicos de cada texto que eu ia ler. Só que hoje, infelizmente, eu não tive tempo de fazer a minha impressão, porque eu tinha que pegar lá, recortar e tal, e tudo atrapalhou hoje. Mas na próxima aula eu trago pronto para vocês. Então, Lucas 1, de 5 a 25, nós vamos ter o que então? O anjo Gabriel anuncia o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias no templo. Então é muito interessante nós entendermos que toda a história de Jesus começa aonde? Começa com o nascimento de João Batista. E João Batista, ele é anunciado a Zacarias, o seu pai, quando ele estava no templo nesse texto aqui. O que era isso daí? Ser sacerdote no templo era servir em turnos. E os sacerdotes, eles eram escolhidos por sorte para prestarem serviço no templo. Então, um levita, ou da família de Levi, ele prestava serviço no templo e muitas vezes o máximo que ele tinha de entrar no Santo dos Santos e oferecer incenso, muitas vezes acontecia no máximo 2 vezes na vida dele inteira. Tinha gente que nunca serviu. Por quê? Porque era por sorte. Então, tirava-se a sorte, fazia a escala do mês, vamos chamar assim, né? E falava assim, em novembro você vai pregar no culto de quinta-feira, tá bom? Mas tudo isso era na base do sorteio. E tinha tanta gente e regras de distribuição do serviço, que então às vezes para o cara chegar para entrar no Santo dos Santos, era aquela coisa quase que impossível. Zacarias entrou apenas uma vez, e foi essa.
Então, essa é a razão do porquê, quando você lê aqui em Lucas, que as pessoas ficaram preocupadas, porque ele demorava para voltar de dentro do Santo dos Santos. E existiam algumas regras para entrar no Santo dos Santos. Por várias vezes na Bíblia, no Velho Testamento, mostra que quando entrava no Santo dos Santos, a glória de Deus se manifestava. E as pessoas não podiam ficar em pé. Vocês já leram isso? Já leram isso na Bíblia? Não? Não precisa ler mais a Bíblia, porque está cheio de lugar assim, né? 2 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel, tem no final dos livros profetas menores, tem todas citações assim. Então o que eles faziam? O sacerdote entrava com uma corda amarrada nas suas costas. Por quê? Porque se ele caísse, puxavam ele para fora. Tá certo? E o seu vestido tinha sinetas. Então, enquanto o pessoal escutava que ele andava oferecendo incenso e as sinetas balançando, tá vivo, glória a Deus. Tá certo? Se escutasse um estrondo ou parasse, puxa que o cara caiu. Puxa que o cara caiu. No caso de Zacarias, ele não caiu. E aparentemente, ele continuou fazendo algum tipo de movimento, porque ele conversava com um anjo, né? E é muito interessante porque essa situação, ela é curiosa. Tem uma anotação aqui que eu tenho no meu livro, que eu fiz, que fala sobre isso. Deixa eu... Então vamos lá. Os sacerdotes eram escolhidos por sorte, e esses deveres perduravam por 2 semanas. Então, eles tinham 4 sortes. A primeira era para determinar quem ia limpar e preparar o altar do holocausto. A segunda sorte era para determinar quem devia oferecer o sacrifício e também limpar o candelabro e o altar do incenso. A terceira sorte era para determinar o sacerdote que deveria presidir os sacrifícios sobre o altar do holocausto. E a quarta sorte era para determinar o serviço de maior importância, isso é, quem devia oferecer o incenso por 2 semanas dentro do Santo dos Santos. O sacerdote só podia fazer esse serviço uma vez na vida, via de regra. E o incenso era oferecido e queimado de manhã e à tarde. Depois da quarta sorte, haviam 3 toques de trombeta, para dizer, Deus aceitou o nosso sacrifício. 2 semanas, a mesma pessoa lá dentro, é isso? Ela tinha que fazer aquela atividade por 2 semanas. E aí o que normalmente acontecia? Muitos levitas, tinham outro serviço, mas eles eram os serviços principais. Para chegar nesse serviço aqui, é como nós temos hoje. O cara começava guardando o carro lá na rua, depois de um tempo começava a ficar na porta, depois de um tempo ajudava a tirar a oferta, depois de um tempo fazia isso, até chegar, vamos dizer, a pregar no culto e dar a bênção. Tá? As portas do templo eram abertas depois das 4 sortes da manhã da sexta-feira. Então, a cada 2 semanas, tirava a sorte na sexta-feira para as 2 semanas seguintes. Aqueles que estavam de trabalho eram dispensados após a sexta-feira, que começava o Shabá. E aí o que acontecia? Assumia outra turma e ficava por mais 2 semanas. As portas do templo, então, eles entravam. Era então permitido ao povo entrar e permanecer congregando próximo às escadas, no pátio das mulheres, dos homens e dos sacerdotes, para receber a bênção. Porque o que acontecia? O sacerdote entrava no Santo dos Santos, quando ele saía, ele abençoava o povo, tá certo? Ele ia na janelinha. Quando o incenso começava a queimar, o sacerdote oferecia a oração e a intercessão pelo povo junto ao altar. O que ele fazia nessa oração? Ele deveria fazer o seguinte: em primeiro lugar, citar a Shema, que está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Aquele texto: ouve, ó Israel, somente o Senhor é o seu Deus. Tá? Ele tinha que dizer isso daí. E todos os sacerdotes ficavam escutando essa oração. Então, enquanto aquele que oferecia o incenso, os demais sacerdotes ficavam à porta do Santo dos Santos, escutando ele fazer a oração. Após aparecer
oferecer o incenso, ele dirigia-se aonde estava o povo, levantava as mãos para cima e fazia oração sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê misericórdia. Essa era a bênção, né? Então, Lucas lembra que Zacarias estava exercendo essa atividade no templo, no lugar santo, quando ele foi anunciado por Gabriel o nascimento de João Batista. O que acontecia? O sacerdote, quando estava trabalhando, ele recebia a sua porção de oferta de carne do dia, que depois ele levava para casa, recebia 12 pães divididos em 2 porções diárias, uma para amanhã e outra para tarde, e também recebia uma porção de vinho. Normalmente essas quantidades eram quantidades para consumo próprio e também para levar para casa, tá? Depois então que acontecia tudo isso, 7 sacerdotes tocavam trombetas. Era uma das atividades do templo, tá? E era necessário sempre ter no mínimo 2 trombetas e no máximo 120, que eram para as grandes cerimônias, vamos dizer assim. Logo após que tocava as trombetas e começava a música, os sacerdotes e os levitas se reuniam nas escadas, entre o pátio dos homens e o pátio dos sacerdotes, para cantar. Então, primeiro era louvor e adoração a Deus, depois nós vamos cantar. E aí, tocavam os símbolos, tocavam as harpas, comentavam tudo, e o coro sempre começava com o salmo do dia. Se você pegar um livro de salmo judaico, você vai ver que ele tem o dia certo para você ler dentro do mês, tá? O que acontecia? O povo se ajoelhava num momento de adoração a Deus, e depois disso daí o povo saía, as portas do templo eram fechadas e vão para o dia seguinte, tá? Então essa era a cerimônia que Zacarias estava presidindo, estava fazendo. Então, você imagina Zacarias, começa a demorar, vamos voltar para o nosso texto, Zacarias começa a demorar e não sai de lá de dentro. Né? Mas estava lá, não caiu ainda, não escutia nenhuma cabeça batendo no chão ainda, não é verdade? Então, o que acontece? Ele então sai e o anjo anuncia a ele o nascimento de João Batista. E ele, incredulamente, já na sua idade, alguns historiadores dizem que na época ele deveria ter algo em torno de 75 e 85 anos, então ele simplesmente fala sobre a dificuldade da sua mulher ter filhos, e por causa dessa dúvida, o anjo fala, você vai ficar mudo até o seu filho nascer, tá? O que acontece então? Nós vamos para Lucas 1, 26 a 38, que é quando então Gabriel novamente aparece então a Maria e fala a ela e anuncia o nascimento de Jesus, tá? Então, nós temos um aviso aqui, que é o nascimento de João Batista. Tá certo? E nós temos então agora ele falando com Maria sobre o nascimento de Jesus. Eu gosto de pensar nesse texto aqui e tentar entender ele, porque ele é uma tristeza. Imagina a situação, né? Maria acorda de manhã, senta na mesa com seus pais e fala, papai, noite ontem foi uma benção. Teve um anjo no meu quarto. Sério, minha filha? Sério, estou grávida. Né? Imagina a cabeça dos pais, como é que deve ter ficado. Se hoje para nós já é horripilante isso, imagina naquela época. Né? É uma situação. Quando é que isso aconteceu? Aproximadamente 6 meses após o anúncio de João Batista. Tá? Então Gabriel vem, anuncia o nascimento de Jesus. Só que o que acontece? Maria estava prometida para José. E José então simplesmente fica preocupado com ela. E no texto seguinte, em Mateus 1, 18 a 25, aqui a gente tem que começar a juntar os textos. Eu estava lendo Lucas 1, 26 a 38. Eu vou para Mateus 1, 18 a 25. E o versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, que na verdade
como ele se refere a José, esposo de Maria, mas na época ele não era esposo, certo? Sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não queria difamá-la, né? Por quê? Porque significava adultério, tá certo? E adultério pela lei mosaica é joga a pedra na mulher e o homem vai lá, oferece 2 pombinhos e está resolvido o assunto. Tá? Quem fica difamado é a mulher, não é o homem. E isso é assim até os dias de hoje. Tá? E ele então, querendo ser justo, o que ele pensou? Vou fugir, porque aí, de uma certa forma, eu estou trazendo para mim a culpa, né? Fiz besteira e fugi. E Maria, puxa, ela vai ter uma condenação mais leve, ela vai ser menos castigada, né? Mas o que acontece? Gabriel vai lá e diz a ele, não faça isso. Porque aquela criança que está no ventre de Maria, primeiro não é chifre que você ganhou. Tá certo? Ela está grávida pelo Espírito de Deus. Há um processo de Deus aqui acontecendo e eu quero que você entenda isso. Então, ele no final do verso 25, em Mateus 1, tem um texto que é muito bonito, que Mateus mostra como foi a dignidade de José para com Maria, quando ele registra assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quer dizer, ele foi lá, resgatou ela como noivo, assumiu a situação, mas ele não consumou o casamento, num bom português, enquanto Jesus Cristo não nasceu. Essa é uma das referências mais importantes para a gente entender sobre a pureza do nascimento de Jesus Cristo. Tá? Porque não há sexo aqui. Tá? De uma forma bem clara. Tá? E Jesus é muito importante a gente ter claro. O que significa Jesus? Jesus significa Salvador. O nome Jesus significa Salvador. Voltamos para Lucas 1, a 39 a 56. Quando Maria vai visitar Isabel. Maria vai visitar Isabel quando ela estava já grávida de uns 3 meses aproximadamente, 2 para 3 meses. Ela tinha acabado de administrar a situação com José. Então já estavam desposados, já estavam casados. E então o que acontece? Maria se retira. E é estratégico isso, ela sai de cena. Para onde ela vai? Para a casa de Isabel, a prima dela, de João Batista. E quando ela chega, já está num período em que Isabel está prestes a dar à luz. E nós temos nesse texto, em Lucas 1, 39 a 56, primeiro coisa importante, o cântico de Maria, o Magnificat, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, né? E aí o restante é muito lindo, né? Mas é nesse momento que é muito interessante, mostra como o Espírito de Deus agia na vida de Maria e na vida de Isabel. Porque diz que quando Maria chegou ao portão e saudou, né, Isabel, João Batista se estremeceu, né? Ficou inquieto no ventre de Isabel. Isabel então chega para Maria e diz uma das coisas mais lindas, né? De onde me vem receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Uma palavra profética, né? Uma declaração linda de como é quando a gente permite que a glória de Deus venha nos visitar. E então Maria traça o seu cântico, que é muito interessante. E onde é que Isabel morava? Uma curiosidade bem importante. Em Hebrom. Hebrom, quando você olha toda essa briga que tem em volta de Jerusalém e na região ali já da Palestina, é Hebrom. É um dos lugares mais violentos da Palestina. Tá? É muito interessante isso. E João Batista cresceu nessa região e é muito interessante. Como é que é João Batista? Passado alguns dias, João Batista nasce. E ele nasce e temos todo um procedimento, porque queriam batizar João Batista pelo nome do pai, que é uma tradição oriental também.
E Zacarias disse que não, o nome dele será João. Ele pega uma tábua e diz, o nome dele vai ser João. E quando ele escreve isso e mostra para as pessoas, a sua língua volta a se mexer, ele deixa de ser mudo e ele então faz um cântico de adoração a Deus, que está em Lucas 1, de 57 a 80. Zacarias então, no versículo 67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. São dois textos muito bonitos e que nós temos que ter, tá? O que acontece com João Batista? Só para a gente fechar essa parte. João Batista, então, tem uma educação de nazireu. O que é o nazireu? Quando a gente lê a história de Sansão, você está vendo a história de um nazireu, tá? O que acontece? O nazireu era uma pessoa que era criado com uma determinada dieta e com comportamentos que mostravam que ele era separado para exercer o ofício de servir a Deus. Tá? Isso incluía diversas coisas. Uma delas era não usar lâmina sobre o corpo. Tá? Então não fazer barba, não cortar cabelo, não vestir roupas que pudessem trazer qualquer tipo de arrogância. Então eram roupas humildes. A Bíblia diz que João Batista, quando surgiu, se vestia de pele de carneiro, não era isso, né? Camelo. De camelo. Carneiro, camelo é tudo primo, não tem problema. Né? Pele de carneiro, né? Se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, né? O gafanhoto lá deve ser gordinho, porque daqui é muito magro para comer, né? Então, para alimentar, né? O gafanhoto tem que ser gordinho, né? E aí, então, o que acontece? Se você for ver isso, eu tenho o texto anotado aqui. Bom, a lei do Nazireu está em Deuteronômio. Não tem o capítulo aqui, mas existe uma lei feita por Moisés, que é a lei do Nazireu. Se você olhar depois no livro de Deuteronômio, você vai encontrar e falar sobre tudo isso da criação dele, tá? Aí então nós temos o nascimento de Jesus. A gente tem o nascimento de Jesus, o que acontece? Queria que você prestasse atenção aqui. Nós temos um sério problema no nosso calendário, tá? Por quê? Nosso calendário, ele tem uma diferença de aproximadamente 5 a 7 anos a menos, tá? Por quê? Vamos voltar lá para o tempo de Jesus. No tempo de Jesus, ou no tempo que Jesus nasceu, todo mundo fala que César lá, o rei da Itália, né, de Roma, mandou fazer um recenseamento. Todo mundo lembra dessa história, né? O que era esse recenseamento? Era um levantamento de todas as pessoas aonde existia o domínio do Império Romano, tá? E para que esse recenseamento? César tinha na cabeça de fazer, após o recenseamento, declarar uma coisa chamada Anno Domini, que significava ano de domínio. E a partir dali construir um novo calendário para a sociedade. Já era o calendário lunar, tá? E aí, o que acontece? Então, quando Maria e José vão fazer o recenseamento, não foi no ano 1, se a gente sair de 2016 e for para trás. Foi aproximadamente 5 anos antes. Primeiro, não tinha computador, nem maquininha para votar, tá certo? Não tinha, imagina para juntar todas essas fichas, esses números e distribuir. Mais ou menos em 5 antes de Cristo, como é a forma como a gente chama antes, entre 5 e 7 antes de Cristo, é quando ocorreu o recenseamento. Segundo os historiadores, logo depois do recenseamento, quando acabou o recenseamento, e o recenseamento como é que era? O homem tinha que ir até a sua cidade, aonde nasceu, comparecer no cartório de registro que ele foi registrado e se recensear. Bom dia, eu sou o João Manuel,
Eu nasci aqui no dia 13 de abril de 1961, eu vim me recensear. Só que hoje eu sou casado. Sou casado com a Sueli e tenho meus filhos, Natália e Ulisses. Tá certo? Então eu tinha que comparecer com toda a família no cartório para fazer o recenseamento. Se eu fosse solteiro, eu iria com meu pai. Porque eu ainda não tinha constituído família. Então tinha uma regrinha. Então José vai para Belém, mais ou menos em 5 ou 7 antes de Cristo. O que acontece? Esqueça os números agora. Feito o recenseamento, 2 anos depois, Roma começou o tal do Anno Domini, o ano 1 do Anno Domini, ano de domínio. Por isso que você, quando vê alguns filmes que falam daquela época, eles falam de Anno Domini, que é ano de domínio. E ele então começa um calendário. Mais ou menos por volta do ano 300 depois de Cristo, né, no nosso calendário atual, um papa ou um rei chega ao governo de Roma. E então ele era sacerdote cristão e era rei, que foi quando se juntou política com igreja. Já naquela época não dava certo também, tá? Então quando ele fez isso, o que ele fez? Ele chamou lá os seus baba-ovo, né, e disse para eles: esse negócio de Anno Domini está errado, porque agora a igreja assumiu o poder, nós derrotamos Roma. Então vamos recalcular esse negócio. Eles deveriam então, para contar que era antes de Cristo e depois de Cristo, deveriam ter voltado lá em 5 ou 7 antes de Cristo para fazer essa conta. Só que eles não conseguiram chegar nesse número. Houve uma briga, uma discussão muito séria entre os auxiliares que faziam essa matemática lá, ou esse cálculo para dizer se era... Vou pegar ano 300, foi 300 e pouco, acho que é 364, mas se era 300, 297, 292, se era 307, não chegaram num acordo. Então o que Gregório fez? Por isso que o nosso calendário é chamado gregoriano. O que Gregório fez? Gregório então fez aquela famosa brincadeira da cabra cega. Aqui, pronto. E a gente então ficou com uma defasagem que, segundo os historiadores, de aproximadamente 5 anos. Então, se a gente fosse contar, hoje nós estaríamos em 2021, tá? Mas a gente vai chegar lá, não se preocupem não, né? Então, há um erro de calendário. Então, quando Jesus nasceu, nós não podemos chegar e dizer assim, porque há 2016 anos Jesus nascia. Não, foi um pouquinho mais longe, tá? Isso é importante para explicar por quê. Porque quando a gente vai fazer algumas análises de escatologia sobre as 70 semanas, sobre tantas coisas, as pessoas se perdem nas contas e nunca vão fechar, porque tem algumas incógnitas que Deus deixou exatamente para a gente não saber quando Ele vai voltar, que fazem com que as pessoas tenham conclusões malucas. Quantos de vocês já não escutaram aqui que tal dia Jesus vai voltar? Não dá para fazer essa conta. O nosso calendário é furado. O calendário é feito por homem, também você queria o quê? O calendário é furado e essas contas não são tão simples assim, tá? Existem as suas condições. Então o que acontece? Em 5 a.C., José vai a Belém e faz o recenseamento. Quando ele está chegando lá em Belém, Jesus nasce. E quando Jesus nasce, todo mundo conhece a história, né? Eu estou indo um pouco rápido porque não é novidade isso aqui, tá certo? Em Lucas 2, o que acontece? Um anjo aparece diante dos pastores e fala sobre o nascimento de Jesus. Então, esses pastores ficam tão alegres e vão lá ver na manjedoura onde Jesus tinha nascido. E declaram o que eles viram, uma multidão de anjos louvando e cantando a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. Passado alguns dias, Jesus é levado para a circuncisão. Jesus cumpriu a lei. Nunca se esqueçam disso. Ele confronta a lei, ele não quebra a lei. E Jesus então aos 8 dias é levado para a circuncisão e para receber o nome. O ato da circuncisão é uma coisa muito interessante, porque o que acontece?
A criança é colocada no colo do pai ou no colo do avô, tá? E é feita a circuncisão. A circuncisão é feita com umas facas, né? A criança normalmente é dado algum sedativo para ela, alguma coisa, e então tira-se o chamado prepúcio do membro masculino do homem, tá? Quando acaba de tirar fazer a circuncisão, o sacerdote abençoa a criança, o pai pega a criança, ergue ela bem alto e anuncia o nome dele. Via de regra, até o 8º dia, só o pai e a mãe podem saber o nome do filho. Hoje já não existe mais isso, tá? Então, mas a cerimônia é dessa maneira. Jesus então é circuncidado. Aos 40 dias, então existe uma atividade, uma cerimônia que é falada em Lucas 2, de 22 a 38, em que a criança é apresentada no templo. E aí é uma cerimônia de apresentação ao Senhor. Vocês devem ter apresentação de criança aqui, né? Que é um momento para o culto, os pais vêm à frente, trazem a criança e é feita uma oração. É a mesma coisa, tá? Tirando algumas orações que eles falam, algumas rezas que eu gosto de chamar assim, que é mais fácil, é igualzinho, tá? Então tem uma cerimônia que é para isso, a família vem e tal. Nesse dia todo mundo gosta porque normalmente tem festa, então todo mundo é convidado, né? Mas ela é consagrada ao Senhor. Quem é consagrado ao Senhor? Apenas o primogênito. Os demais filhos não são apresentados ao Senhor. Não é uma regra, não é obrigatório. O primogênito é obrigado. Homem, mulher não, tá? Mas a circuncisão, sim. A circuncisão, sim. Todos são circuncidados, tá? Agora a apresentação, normalmente só o primogênito, tá? Porque também do jeito que eles tinham filho, dar festa para tudo, não aguenta. Né? Então é muito comum. O que acontece no dia em que Jesus é apresentado no templo? Existem duas palavras proféticas muito importantes. O Cântico de Simeão, que ele fala uma coisa que é importante, em Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Muito bonito, né? E o cântico continua, né? E ficaram admirados com o que ele fazia, né? E a profetisa Ana, que também vai até ela, uma viúva que prestava serviço na igreja, ela tinha 84 anos e ela adorava a Deus noite e dia com jejuns e orações. E ela então encontra com Jesus, reconhece nele a característica do Salvador e ela sai falando a respeito do que Jesus fazia. Por que é importante essas duas coisas? Porque significa que Deus estava usando terceiros para dizer que algo estava para mudar, tá? Mateus 2, de 1 a 12, nós vamos ter a visita dos reis magos. Todo mundo conhece essa historinha aqui? Até quem nem vem na igreja, né? Conhece essa historinha, né? Eu lembro que eu passava na frente do mapping quando eu era mais novo, né? E aí tava lá os anjos, os magos e a estrela. Eu lembro dessa cena até hoje, né? Via quando era criança, mas essa cena, até ó, tô vendo a foto lá. Né? Eles enfeitavam aquele prédio lá na Praça Ramos desse jeito, não era assim? Né? Então a gente é novo, por isso que a gente lembra essas coisas, né? O que eles levaram para Jesus? Ouro,
Ouro, baianinho não, incenso e mirra. O que é que significa cada uma dessas coisas aqui, gente? O ouro significa a realeza de Jesus. O incenso significa louvor. Por isso que a gente usa a expressão, que a minha adoração suba como um incenso perfumado, incenso suave diante de ti, tá? E a mirra significava unção. E aqui é muito importante a gente entender o que significa unção. Unção significa que você é um destaque. É uma pessoa que merece destaque. Só isso. Quando você lê no Salmo 23, diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando ele está falando isso, ele está falando sobre unção. O óleo que ele está falando é mirra. Então o que acontecia? A pessoa mais importante da festa, ela passava mirra nela. Os demais da festa não passavam. Eu era convidado, eu não passava mirra. Passava uma mirrazinha aqui para ir perfumado para a festa. Não, não pode. É uma regra. Quem usa mirra é quem está sendo festejado, quem está sendo a pessoa mais importante da festa. Por isso que mirra é o óleo dos reis, das rainhas, né? Como é que você pega a linha Esther? Ela passou lá 1 ano tomando banho de... ia cheirar mirra até não querer mais, mergulhava todo dia e tinha que ficar lá, até cheirar mirra. Para quê? Para as pessoas saberem que era diferente, tá? Então, a importância do que eles trouxeram é exatamente o que Jesus representa para nós. Isso tem 2 aspectos. Um é o material e o outro é espiritual. No âmbito material é isso aqui que eu estou falando, tá? E no âmbito espiritual a mesma coisa. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, digno de louvor e de adoração. E Jesus, aquele que é a pessoa principal, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tá? O que acontece? Vocês sabem da história. Os magos não voltam para Herodes, não contam onde é que estava Jesus. O que ele resolve mandar fazer? Mata todo mundo. Né? Eu costumo dizer que é aquele... Acho que eu comentei isso com vocês quando eu já falei antes. É a melhor forma de você resolver alguns problemas na sua vida. Você tem dor de dente, corte a cabeça. Acabou o problema. Acabou o seu problema. Foi o que ele fez. Todo mundo abaixo de 2 anos, mata. Mas Jesus deve ter uns 2 meses, 2 anos. Passa a régua aqui. Não quero ter dúvida, não quero ter risco. Então, um anjo, Gabriel, de novo, vem a José, avisa que Herodes vai fazer isso e ele então foge para o Egito. Também pudera, né? Cheio de ouro e mirra, né? Deve ter conseguido viver lá tranquilamente, né? E aí o que acontece? Passado um tempo, mais ou menos 2 a 3 anos depois, Jesus já era uma criança. Quando isso aconteceu, Jesus tinha alguns meses de vida. Quando eles voltam do Egito, então Jesus já era uma criança de 2 a 3 anos e ele vai então habitar na cidade de Nazaré. E aí a gente saiu de Lucas e está em Mateus. E Jesus então vai habitar em Nazaré para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou. Ele será chamado Nazareno. Tá? Estou indo muito rápido? Então, nós vamos já então. Lucas 2, 39 e 40 fala sobre os anos de Jesus em Nazaré. E diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é o único registro que existe entre a volta do Egito e os 12 anos de idade.
Não existe mais nenhum registro. O que existe são aquilo que eu falei para vocês quando falei sobre Bíblia para vocês, registros ou livros apócrifos, em que, por exemplo, tem pessoas que falam sobre a infância de Jesus. Que Jesus ia lá, pegava lama, né? Fazia um passarinho, soprava, virava um passarinho, saía voando, aí ele batia a palma, ele caía desfarelado no chão. E começam umas coisas assim, não faz sentido. Então, por isso que são chamados livros apócrifos. Mas mesmo assim, são relatos muito pequenos, tá? Tem um livro apócrifo, que eu não lembro, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu não estou conseguindo, que diz que Jesus, ele era o único que conseguia sentar com os dragões e conversar. Olha a viajada, né? Você acha que seu filho vê porcaria, naquela época nego já via também, tá? Então, né? Só falta achar um agora que ele jogava Pokémon GO também, então, né? Mas, então os livros, então nós temos uma lacuna aqui até os 12 anos que fica em branco. A única menção é essa de Lucas que eu acabei de ler para vocês aqui agora. Em Lucas 2, de 41 a 52, então nós temos Jesus no templo. A famosa história de que eles vão passar a Páscoa em Jerusalém e voltam para Nazaré. No caminho, era a família inteira, todo mundo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles voltam para Jerusalém. Quando chegam no templo, encontram Jesus sentado entre os doutores da lei. E por que eles encontram Jesus sentado entre os doutores da lei? Já vi gente pregando uma grande asneira e falando, porque ele era Jesus. Não, não é porque ele era Jesus. A educação naquela época funcionava como? Deixa eu ler para vocês. Com 6 ou 7 anos, um menino aprendia a ler dentro do Pentateuco. Ele aprendia a ler lendo 5 leis mosaicas, tá? Quando ele completava 10 anos, ele começava a estudar a lei. Então a primeira parte, dos 7 aos 10, era a alfabetização. Aos 10 anos, então ele começava a estudar a Torá, a lei, tá? Com 12 anos, ele ia para a sinagoga para estudar a lei. E como é que era estudar a lei na sinagoga? Ele sentava no meio dos doutores da lei, e o processo de ensino, que é muito usado até hoje em algumas nações orientais, é o processo da andragogia. Andragogia, como é que é? É um sistema de ensino em que você desenvolve o pensamento da pessoa e com esse desenvolvimento ela aprende e entende. Então hoje eu estou aqui falando, vocês estão tudo me olhando aí, tá certo? Então esse não é o processo andragógico que chama, né? Esse é o processo de transmissão de informação. Eu estou jogando informação aqui e cada um entende à medida que quer. Se eu quiser medir o que vocês estão aprendendo, eu vou aplicar uma prova em vocês e aí à medida que vocês me devolverem eu vou entender se vocês aprenderam ou não o que eu ensinei. Esse é o processo do mundo ocidental, vamos chamar assim. No processo andragógico é diferente, porque lembre-se que eles estão estudando a lei. Então, seria o mesmo que o doutor da lei chegasse e dissesse assim: como é que o homem foi criado? Você tem que responder. Então você tinha que ler, estudar em casa e quando chegasse na sinagoga, você tinha que responder e debater comigo, porque eu ia questionar. Mas o homem foi feito de argila marrom ou de argila amarela? O homem, quando tirou a costela, ele tirou a direita ou foi a esquerda? Ele segurou as costas para quebrar ou ele torceu? Entendeu? A maçã era vermelha ou era verde? Então, nesse processo de perguntas, eu estou falando coisa simples aqui para vocês entenderem, tá? Mas nesse processo de perguntas e respostas, então a criança passava a entender a lei, tá? E era essa a idade que Jesus tinha, por isso que ele foi encontrado no meio da sinagoga e sentado no meio dos doutores, porque ele estava lá num direito dele como um menino de 12 anos, que havia sido alfabetizado, que havia aprendido a lei
e estava no direito de debater, de que sentar com os doutores da lei e discutir. Tanto é que quando a gente olha aqui, versículo 46, o que diz aí? Lucas 2,46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Ouvindo e interrogando. Então Jesus, ao mesmo tempo que ouvia, ele questionava. Aqui a gente tem um paradigma muito grande para ser entendido e ser quebrado na nossa vida. Jesus sempre teve uma posição de questionar ou confrontar aquilo que o homem acreditava. Por exemplo, nós vamos encontrar textos que chegaram para Jesus e falaram assim: poxa, então, o cara tinha uma vaca e a vaca atolou no sábado. Era a única vaca dele, Jesus. O senhor acha que é lícito no sábado, no dia que não se trabalha, ele ir lá salvar a vaca dele? Jesus nunca respondeu dizendo assim: é lícito, porque é a única vaca, ele vai morrer de fome. Jesus sempre vai dizer assim, você pode olhar as escrituras: tá ótimo, puxa, legal. Mas e se fosse a esposa dele doente? Ele não ia ajudar ela? Não, mas eu estou falando da vaca. Não, eu estou falando da esposa. Não estão falando de trabalho? Entendeu? Quando o diabo foi tentar Jesus, né, eu falei para vocês na outra aula, né? O diabo veio e simplesmente chegou para ele e disse assim: ah, se você quiser, você pula daqui, os seus anjos vão te segurar. Não está escrito que somente os seus anjos darão ordem a teu respeito? Nem só de pão o homem viverá o homem? Não é assim que está escrito, Satanás? Você sabe a Bíblia, não sabe? Sabe melhor, sabe tão bem quanto eu, né? Então, Jesus sempre teve uma postura de interrogação. Quando a gente estuda no texto original, essa palavra interrogação, ela está mais perto de questionar do que de interrogar. Questionar é confrontar, tá? Então, Jesus então cresce em sabedoria, o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, aos 12 anos, ele ia na sinagoga para estudar a lei. Aos 15, ele começava a estudar o Talmud, que era a derivação já da Torá. Nesse momento é que ele faz aquilo que a gente chama de bar mitzvah, que é a passagem dele da adolescência para a mocidade. É quando ele pode pegar a Torá e começar a ler publicamente. Por isso que quando você vê aquelas cerimônias de bar mitzvah em Israel, você vê aqueles meninos com os 2 livros da lei lendo. Porque eles podem passar a partir desse instante, quando eles passam da infância, da infância para a adolescência, perdão, da infância para a adolescência, eles passam a ter o direito de proclamar a lei, tá? E por isso que eles começam a estudar o livro da interpretação da lei, que é o Talmud. 18 anos ele está pronto para o casamento, e com 20 anos, normalmente naquela época, ele estava estabelecido no comércio e na profissão. Caso não case, a idade adulta de um judeu é somente aos 30 anos de idade. Aí virou titio. Tá bom? Somente os meninos é que recebiam essa educação formal. As mulheres ficavam em casa e aprendiam trabalhos domésticos. A mulher não era permitido aprender a ler e escrever, tá? Em alguns lugares assim ainda é hoje, tá? E todo esse ensino era feito na sinagoga. Então normalmente tinha sinagoga, aqueles que estavam sendo alfabetizados sentavam lá na sala do fundo. E à medida que ele ia passando de idade, ele chegava aos 12 anos, aí ele estava dentro da sinagoga e tinha um ensinamento a respeito da lei e a respeito do dia a dia. Foi muito rápido? Bom, então, gente,
não existe mais nenhum registro a respeito dos 30 anos preparatórios de Jesus na Bíblia. Não existe mais nada, tá? Então, até os 30 anos, por isso que eu falei de 30 anos, Jesus Jesus convive com a sua mãe, convive com os seus irmãos. Nesse meio tempo, segundo os historiadores, José morre, Jesus assume a responsabilidade pela casa. Tá? Nós vamos encontrar uma citação sobre isso, quando ele diz, não é aquele o carpinteiro lá de Nazaré? Por quê? Porque ele tinha profissão, ele trabalhava, ele exercia a sua atividade e era assim que ele fazia. O que eu queria combinar com vocês? Eu sei que esse 30 anos é bem curto, mas eu precisava passar por isso para a gente entender algumas coisas. Se nós começarmos agora a falar sobre o início do ministério, eu não consigo acabar hoje. E eu gosto sempre de falar o bloco inteiro, porque fica mais fácil para a gente navegar e ligar. Então, por hoje, seria isso que eu teria para falar para vocês. O que eu pediria para vocês fazerem nessa semana, que é importante? Peguem os primeiros capítulos de Mateus, Lucas e João. Marcos não. Mateus, Lucas e João. E leiam com base naquilo que eu comentei aqui, para que vocês possam refletir ou refluir aquilo que eu ensinei para vocês. Toda aula eu vou pedir para vocês lerem essa sequência do que a gente comentar, porque é uma forma de vocês fixarem aquilo que eu falei, porque aí você vai estar lendo, tem a sua anotação de caderno, alguma coisa que você lembra que eu falei aqui, e aí fica mais fácil, tá? É muito importante que durante essas aulas você leia a Bíblia, para que você entenda, tá? E aí a gente estaria fazendo isso daí. A gente começa semana que vem já então falando sobre Ministério de Jesus, Ministério de João Batista e como tudo começa. E vou falar sobre a primeira parte do Ministério de Jesus, que é muito bacana e tem algumas coisas bem interessantes. Tá? Tudo bem, gente? Minha única preocupação é que se eu começar ou vou terminar tarde ou não vou conseguir terminar. Então, porque o que tem aqui é matéria para 1h30 pelo menos, a partir de agora. Então aí fica ruim, né? Então para ler Mateus, Lucas e João, primeiro capítulo. Primeiro e segundo capítulo, até o começo do ministério. Tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês trazem aqui. Amém. Tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. E obrigado por me aguentarem mais um pouco. Dúvidas tragam na próxima aula.